assistindo, aqueles que não poderão vir hoje por aqui, então que vocês também possam estarem em sintonia conosco e aprendermos tudo aquilo que o Senhor irá falar hoje à noite aos nossos corações. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 1, nós vamos ter uma breve meditação. Eclesiastes, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, a maioria vai ser do capítulo 1 mesmo, e depois a gente vai para o capítulo 12, apenas um versículo. Então, Eclesiastes, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3, depois nós vamos ler o versículo 14, e depois nós vamos ler do 16 até o 18, tudo do capítulo 1. Amém? Então, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3, diz assim: que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Aí agora vamos para o versículo 14. Observei tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Aí agora vamos para o 16 até o 18. Então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Agora vamos para o capítulo 12, apenas o versículo 13. Capítulo 12, apenas o 13, que diz assim: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Amém? Meus irmãos, todos nós temos alguma rotina diária, todo mundo, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, ou em qualquer um outro lugar, todos nós somos motivados a termos essa rotina. E nessa rotina, nós investimos a nossa força, seja ela braçal, seja ela mental, mas todos nós envolvemos a nossa força em cada um de tipo dessas rotinas que nós temos a cada dia. Porém, nós observamos que, às vezes, nós não agimos assim quando nós procuramos nos relacionar com Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Nós investimos tanto tempo do nosso dia em tantas outras coisas, mas nós não tiramos um pouquinho daquele tempo que nós investimos em tantas coisas para nos relacionar com Deus. E também essa falta de relacionamento com Deus também nos faz com que sejamos falhos quando nós pensamos na comunhão da igreja, porque uma coisa está ligada à outra. E isso é tão certo que nós, por exemplo, escolhemos o dia em que eu quero vir para a igreja. E aí vai ter gente que vai gostar de vir na quarta-feira, como hoje. Algumas outras pessoas vão gostar de vir na escola dominical. Outras pessoas vão gostar de vir no domingo à noite. Então, às vezes, nós chegamos a esse ponto de ter que escolher o dia em que eu quero cultuar ao Senhor. E aí vem uma grande pergunta. E por que nós também não escolhemos o dia, por exemplo, de ir trabalhar? Eu só quero trabalhar na segunda, ou eu só quero trabalhar na terça.
Por que nós não escolhemos o dia, por exemplo, de ir para a escola ou de ir para a universidade? Eu só vou tal dia, eu só quero ir tal dia. Então, geralmente, nós não fazemos assim. No trabalho, a gente tem que ir todo dia, independente do horário. Você vai ter que cumprir a sua carga horária lá. Na universidade, se você tiver matriculado para ir às aulas todo dia, você vai ter que ir todo dia, porque se você não for, você vai ser reprovado por falta. Então, você vai ter que ir. Então, note que a gente, para outras coisas, nós cumprimos à risca. Nós cumprimos 100% daquilo que é proposto para cada um de nós. Mas, às vezes, para Deus, nós escolhemos alguns dias, alguns horários que geralmente são mais cômodos para a gente. E nisso, o nosso relacionamento com Deus, ele começa a ser de vez em quando. Ele começa a ser algo que é flexível. Eu só quero me relacionar com Deus em alguns dias ou em alguns horários. E isso, a nossa vida cristã, automaticamente ela vai sofrer. E automaticamente a igreja vai sofrer. Então é algo que é uma sequência de coisas. Quando eu vou mal numa determinada área, principalmente no relacionamento com Deus, automaticamente eu também vou mal na igreja, porque eu não vou querer me relacionar, ou eu não vou querer comungar com os irmãos. E aí, a gente olhando para o versículo 3, já pensando nessa rotina que a gente tem todo dia, é dito assim, que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Vê como é interessante, né? Às vezes a gente se esforça tanto no nosso trabalho, e eu também aqui não estou querendo dizer que a gente não vai mais trabalhar, nós precisamos trabalhar, é lógico, mas às vezes é a intensidade daquilo que nós levamos em conta para o nosso trabalho, que às vezes nós não temos essa mesma intensidade de nos relacionarmos, de buscarmos a Deus. Então, por isso que eu estou querendo dizer que a gente não precisa deixar as nossas responsabilidades no trabalho, ou em casa, ou na escola, ou em qualquer outro lugar. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ter um sentido de vida que vai bem mais além do que aquele momento que eu estou ali no trabalho, ou estudando, ou fazendo qualquer uma outra coisa. O sentido da nossa vida vai bem mais além do que isso. E pensando assim, a gente lê o versículo 14, quando ele diz assim: observei tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Por isso nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos a nos gloriar naquilo que a gente faz. De repente você faz muito bem feito, mas nós precisamos tentar evitar esse tipo de vanglória, para que a gente não venha a tentar entender que eu faço isso com a força das próprias mãos. Eu consigo tudo aquilo que eu quero porque eu tenho vigor, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a gente precisa ter muito cuidado, principalmente nós como cristãos, para que a gente não traga a glória de tudo isso para nós mesmos. E isso é muito delicado. E aí a gente olha agora para os versículos 16 até o 18, e ele diz assim: então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Então imagina, a gente está falando aqui de alguém, né, de Salomão, filho do rei Davi, que era muito sábio, tinha muito conhecimento, tinha muita sabedoria, porém, ele sintetizou tudo isso aqui no versículo 17, quando ele diz que tanto a sabedoria quanto o conhecimento também é correr atrás do vento. E quem sabe muito, né, e quem tem muito conhecimento, quem tem muita sabedoria, às vezes também existe nesse meio
muita frustração, porque o controle da nossa vida não está na nossa mão. O controle da nossa vida não está naquilo que eu tenho como conhecimento, naquilo que eu tenho como sabedoria. Eu posso até entender de muita coisa, mas eu não posso controlar a minha vida. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 10 minutos, 15 minutos. A gente não sabe. Então, por isso que às vezes acontece de tudo isso nos trazer algum tipo de frustração. Então, o que nós podemos extrair, né, dessa breve meditação? Aí a gente vai lá para o capítulo 12, versículo 13. E aí também foi esse resumo que Salomão também resumiu tudo aquilo que ele entendeu, o que ele conheceu, o que ele viveu. Quando ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 12: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então, no final de tudo, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, né, de tudo aquilo que eu invisto no trabalho, na escola, em casa, né, da minha rotina diária, que às vezes é cansativo. Todos nós aqui, com certeza a grande maioria, veio de um dia de trabalho, tem alguém cansado, com certeza, porque é a nossa rotina. Mas precisamos entender, assim como Salomão entendeu, e sintetizou tudo aqui nesse versículo 13. Se nós entendermos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o propósito de todos nós, aí nós exultamos e alegramos, porque entendemos que é esse contexto que nos motiva a estar na casa do Senhor, a ter comunhão com os irmãos, a não escolher um dia para vir, mas nos dias que você puder vir, venha, sem colocar desculpas, sem colocar pré-julgamento em mim mesmo, mas que a gente possa exultar, que a gente possa se alegrar, porque é na casa do Senhor onde cada um com seu dom edifica o corpo de Cristo. Então, em casa, só quando você realmente estiver impossibilitado mesmo de vir à casa do Senhor. Mas se você puder, pense nisso. Não adianta nós corrermos, o tempo passa, a gente vai ficar velho, e quando você imaginar, dizer assim, hoje eu vou, aí o cansaço, o avançar dos anos na nossa vida não vai nos deixar mais. E aí você vai olhar para trás e não tem como voltar no tempo. Por isso que o tempo de adorar o Senhor, o tempo de buscar o Senhor é hoje, é nesse momento. Então que nós venhamos a aplicar a palavra do Senhor no nosso coração e entendermos que precisamos resumir, temer o Senhor e buscar o Senhor e guardar os seus mandamentos deve ser o propósito de todos nós, como cristãos. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, já queria convidar o ministério de louvor. Então, vamos entoar ao Senhor cânticos, nos alegrar. Você que não falou com seu irmão ainda, vire aí para ele, dê a paz do Senhor. E como é bom quando nós todos estamos aqui para adorarmos verdadeiramente o Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Glorificamos a ti por esse momento tão importante, ó Deus, nas nossas vidas como cristãos, ó Pai. Quando nós contribuímos, ó Deus, com nossas finanças, dando uma oferta ou dízimo, ó Pai, para que a tua obra, ó Deus, ela possa continuar. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã que hoje pôde contribuir e dá condições, ó Pai, para aqueles que hoje não puderam contribuir para o crescimento da tua obra. Fica conosco, fala grandemente aos nossos corações. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter alguns avisos. Depois eu peço para que as crianças possam ir para a sala. Enquanto não é projetado ali, eu vou falar dos que eu lembro. Então, lembrando que toda quarta-feira, como hoje, e toda sexta-feira, das 6 às 7 horas da manhã, nós temos aqui no salão anexo aqui embaixo, consagração.
Então, você que tem esse tempo livre... está ali. Então, você que tem esse tempo livre, né, das 6 às 7 da manhã, então, toda quarta-feira, toda sexta-feira, venha para a igreja, sempre vai ter alguém que vai estar fazendo esse momento de consagração. Então, coloque aí na sua agenda, caso realmente você possa estar aqui presente. No domingo pela manhã, às 9 horas, né, como todo domingo, Deus tem nos dado esse privilégio, porque em muitas outras igrejas, e graças a Deus que aqui não é litoral, graças a Deus por isso, porque cidades litorâneas dificilmente estão se segurando para manter as suas EBDs. Então, nós somos agraciados aqui também por não termos praia, por mais que muitos de nós quiséssemos, mas ainda bem que temos ainda a EBD. Então, você que está livre nesse horário, no domingo, a partir das 9 horas, um dia de descanso, mas como é bom quando a gente vem descansar na presença do Senhor. Então, coloque aí na sua agenda, todo domingo às 9 horas. E no domingo à noite, às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração. Nesse momento, mesmo ainda estando no momento de pandemia, não estamos fazendo inscrições. Então, como estamos com 70% do espaço da igreja ocupado, então não precisa de você fazer inscrição. Agende aí a cada domingo, para às 18 horas você estar aqui conosco. Não está aqui, mas eu vou só lembrar, e depois o pastor Hamilton vai reforçar e colocar mais detalhes, mas lembrando que no dia 5 de dezembro não vai haver a EBD, porque é o momento que foi reservado para os irmãos e irmãs que estão na sala do discipulado, que estão passando, né, pelas entrevistas, e daqueles que vão poder se batizar. Então, no domingo, no dia 5 de dezembro, não vai haver escola dominical por conta desse momento lá do batismo, ok? Aí, outros detalhes, o pastor Hamilton vai informar no decorrer dos outros cultos e dos dias aí de atividade da igreja. Amém? Esses são os avisos. Eu queria convidar as crianças para irem às suas salas. E aí, nesse momento, nós vamos ter mais o segundo momento de oração. Eu queria só reforçar aqui que também vai ser um motivo de oração, mas já dizer que Maiara, né, oferece esse culto em ações de graça pelo nascimento do seu priminho, né, que nasceu. Então, ela está oferecendo esse culto em ações de graças. Amém? Então, vamos para o nosso segundo momento de oração. Então, você que pode ficar de joelho. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. E aí nós vamos estar apresentando ao Senhor esses motivos de oração, entendendo que o Senhor irá fazer o seu propósito na vida dos irmãos e irmãs que a cada quarta-feira têm derramado diante do Senhor suas petições. Então vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, glorificamos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade de mais uma quarta-feira, ó Deus, estamos aqui na Tua casa para entoarmos louvores a Ti, Senhor, nos alegrarmos, ó Deus, com a Tua presença, ó Pai, e também apresentarmos a Ti, Senhor, nossos agradecimentos, nossas petições, pois mesmo Tu já nos conhecendo, ó Pai, e a palavra, ó Deus, diz que Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu conheces, ó Pai, a cada um de nós, mesmo antes, ó Deus, enquanto nós havíamos de ser formados no ventre da nossa mãe. Tu já nos conhecia, ó Pai. Mas mesmo assim, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para abrirmos a nossa boca, ó Pai, e nos colocar, Senhor, diante de Ti, naquilo que Tu já sabes, ó Pai, naquilo que vamos Te pedir, Senhor. Ó Deus, por isso que nesse momento, ó Pai, tantas são as pessoas, ó Deus, que precisam de restauração, que precisam, ó Pai, de libertação, Senhor. E nesse momento, Deus, eu Te apresento a vida de Lucas, de Luan, Senhor, que estão envolvidos, ó Pai, com drogas, ó Senhor, e precisam, ó Deus, que Tu venhas, ó Pai, a libertar essas vidas, ó Senhor.
Ó Pai, nós sabemos que a droga vicia, Senhor, ó Pai, e escraviza, Senhor, o homem, a tal ponto, ó Deus, que humanamente falando, Senhor, às vezes não conseguimos nos livrar, Senhor. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Intervém, Senhor, na vida de Lucas, na vida de Luan, assim também, ó Pai, por tantos pais, Senhor, que sofrem, ó Deus, com seus filhos num caminho mau, Senhor. Ó Deus, quantas vidas, ó Senhor, às vezes nós conhecemos, às vezes de algum parente nosso, de algum conhecido nosso, Senhor, que tem filhos, ó Pai, que tem se envolvido, Senhor, com pessoas, ó Deus, que tem levado para caminhos da destruição, Senhor. Ó Pai, nesses últimos tempos, ó Pai, nesses últimos dias, nós temos visto isso, Senhor, com tanta frequência, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia dessas vidas, ó Senhor, porque o coração, assim como diz a Tua palavra, o coração é enganoso, e aquilo às vezes que nós vemos, ó Pai, diante dos nossos olhos, às vezes naquele primeiro momento achando que é algo bom, Senhor, mas nos leva para a destruição, Senhor. E tem destruído não só a essas vidas, mas na maioria das vezes tem destruído toda a sua família, Pai. Por isso, ó Deus, eu clamo nessa noite que Tu venhas visitar, Senhor, tantos pais que têm sofrido, Senhor, com seus filhos se desviando e procurando caminhos maus. Pai, nós Te apresentamos também a vida de Jean, Senhor, que pede por libertação. Ó Senhor, nós não sabemos, ó Deus, o seu contexto, ó Pai, mas Tu sabes, ó Senhor. E se ele, ó Deus, precisa de libertação, Pai, que o Teu propósito seja feito na vida de Jean, Senhor, e que Tu possas, ó Deus, libertá-lo, Senhor, para que ele possa também glorificar e exaltar o Teu nome. Nesse momento também nós Te apresentamos, ó Deus, Elisete, que pede, ó Pai, por restauração e libertação dos familiares. Ó Senhor, mais uma vida, ó Pai, que também pede, ó Deus, por libertação, Senhor, e restauração dos seus familiares, ó Pai. Ó Deus, entendemos, Senhor, que nós precisamos orar, precisamos clamar, Senhor, para que, Deus, Tu visites, ó Pai, esse lar, Senhor, e possa tocar na vida, Senhor, dos familiares de Elisete, ó Pai, que clamam por libertação. Nós também não sabemos, ó Pai, aquilo que tem escravizado essa família, ó Deus, e esses familiares, ó Pai, mas Tu sabes, ó Deus. Derrama, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas vidas, sobre a família delas, Senhor, para que eles possam também Te conhecer, Senhor. Possam também, ó Pai, ter sentido em sua vida, ó Pai. Porque tantas são as pessoas, ó Deus, que têm buscado o sentido da sua vida em tantas outras coisas, ó Pai. Às vezes na bebida, às vezes nas drogas, nos vícios, ó Senhor. E por mais que eles achem que estão entendendo, estão encontrando ali um sentido da vida, com certeza vai ser um sentido momentâneo, Senhor. Às vezes é uma alegria momentânea, às vezes é uma euforia momentânea, ó Pai. Mas nós entendemos, Senhor, que a verdadeira alegria é quando nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Porque ela não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria que vai durar eternamente. Por mais que venhamos a passar por momentos de tribulação, Senhor, momentos de batalha, momentos de perseguição, mas nós entendemos que um dia, ó Pai, nós vamos desfrutar eternamente da Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos também nesse momento, ó Pai, por Fátima, Senhor, que está passando por necessidades. Ó Deus, essa palavrinha, ó Deus, necessidade. Quantas são as pessoas, ó Pai, que nesse momento estão passando por algum tipo de necessidade, Senhor. Às vezes necessidade naquilo que falta para se alimentar, naquilo que falta para se vestir, naquilo que falta, ó Deus, para se abrigar. Ó Deus, às vezes até necessidade de um ombro, Senhor, de alguém, ó Pai, que possa trazer uma palavra de consolo, de conforto. Mas nós não sabemos, ó Deus, o que Fátima necessita nesse momento. Apenas entendemos, ó Pai, que ela está passando por necessidade. Ó Deus,
Visita, Senhor, a vida de Fátima, ó Pai, e supre, ó Pai, essa sua necessidade, ó Deus, porque nós entendemos que precisamos de Ti, Senhor. E Tu, ó Deus, és um Deus de provisão, Tu és um Deus que supre a nossa vida em todos os sentidos, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós clamamos nesse momento, visita, Senhor, Fátima, ó Pai, e salva, Senhor, ela dessas suas necessidades, ó Senhor. Nesse momento também nós te apresentamos Matias e Miguel, os filhos do diácono Diogo, Senhor, ó Pai, que estão com febre. Ó Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, toda enfermidade, ó Pai, ó Deus, que venha a atingir, Senhor, membros da nossa igreja, ó Pai, como nesse caso aqui, os filhos de Diogo, Matias e Miguel. Ó Senhor, que Tu possas intervir, ó Pai, e que a febre, ó Deus, ela possa ir embora, Senhor, e que eles possam, ó Pai, estarem revigorados, ó Senhor, e que Tu também, ó Deus, possa tirar toda, ó Pai, toda preocupação, Senhor, tanto de Diogo como de Natália, ó Pai, e que em nome de Jesus, tanto Miguel como Matias, ó Senhor, estarão, ó Pai, sãs, ó Deus, dessa febre. Ó Senhor, nós te pedimos também pela recuperação do pai de Vanderlei, ó Deus. Ó Pai, age, Senhor, na vida do pai de Vanderlei, Senhor, recuperando, ó Deus, para que, ó Deus, ele possa entender que Tu és o Deus que nos visita em todos os momentos, Senhor, tanto em momentos de aflição, mas também nos momentos, ó Pai, onde mais nós precisamos de Ti. Quando nós olhamos às vezes ao nosso redor, Senhor, e não encontramos ninguém, ó Pai, mas Tu estás ali naquele momento. Tu chegas na hora certa, ó Pai. Tu nos atende na hora certa, Senhor. Ó Deus, por isso nesse momento nós te apresentamos também o pai de Vanderlei e que a sua recuperação, ó Deus, seja segundo o Teu propósito, ó Pai, o Teu querer. Nesse momento também nós te apresentamos a vida de Ingrid, ó Pai, que está com câncer. Ó Deus, entendemos, ó Deus, que a medicina, ó Pai, por mais avançada que seja, ela ainda é limitada, Senhor. Por isso nós entregamos a Ti, Senhor, a vida de Ingrid, ó Pai, porque, ó Deus, Tu, Senhor, tudo podes, ó Pai. E se for da Tua vontade, do Teu querer, do Teu propósito, ó Deus, Tu podes, Senhor, fazer com que esse câncer possa regredir, possa desaparecer, Senhor, e que Ingrid, ó Pai, possa estar recuperada, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, como está a saúde dela nesse momento, Senhor, mas nós cremos num Deus que tudo pode, Senhor. Para o homem, ó Deus, pode até ser impossível, mas para Ti, Senhor, nada é impossível. Nesse momento também, Senhor, nós te apresentamos a vida de Ionara, que por ter feito uma cirurgia, Senhor, ela ainda está em recuperação. Então, nesse momento, nós te pedimos pela recuperação de Ionara, Senhor. Mais uma vida, ó Pai, que precisa de recuperação, Senhor, nesse contexto, por uma cirurgia que ela fez. Ó Deus, que ela possa, ó Pai, ter uma recuperação, Senhor, tranquila, ó Pai, que ela possa voltar o mais rápido possível ao convívio dos Teus filhos e filhas aqui na igreja, Senhor, ó Pai, que ela possa glorificar e exaltar o Teu nome pela sua recuperação. Ó Deus, nesse momento também nós colocamos diante de Ti a vida de Joana Dark, que pede por saúde, Senhor. Ó Deus, tantas são as pessoas, ó Pai, que nesses últimos dias, Senhor, tem passado, ó Deus, por algum momento de provação no campo da enfermidade. Ó Deus, nós sabemos que é um dos campos, ó Deus, que tem nos provado, Senhor, provado o ser humano, ó Pai, por isso que ainda estamos também nesse contexto de pandemia, onde tantas pessoas ainda estão enfermas, ó Pai, às vezes pelo Covid, às vezes não. E nós entendemos, Senhor, que basta uma palavra Tua, ó Pai, para que tudo isso possa cessar, Senhor. Mas nós estamos na Tua dependência, Senhor. Por isso que nesse momento nós te apresentamos a vida de Joana Dark, Senhor. Age na sua saúde, faz com que ela tenha a sua saúde recuperada para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E nesse momento também nós te apresentamos, Senhor, a família de Luan, que está de luto, ó Pai. E como é difícil, Senhor,
nós entendermos esse momento de partida, ó Pai, de algum ente querido, de algum parente. Às vezes é uma partida abrupta, ó Pai, que ninguém ali esperava, Senhor. E como é difícil, Senhor. Humanamente falando, ó Deus, nós sentimos, ó Pai, a partida de alguém que nós tanto amamos. Por isso, ó Deus, fortalece a família de Luan, Senhor, e tanto ele como todos os seus familiares, ó Pai. Ó Deus, dá consolo, dá conforto, ó Pai, porque às vezes nós não temos nem palavras, Senhor, para confortar, para consolar aquela pessoa ou os seus familiares que perderam um parente. Mas Tu, Deus, é quem pode dar conforto, é quem pode dar consolo, ó Deus, entendendo, Senhor, que, ó Pai, só Tu, Senhor, é quem podes tratar e cuidar daqueles entes, daqueles parentes que ficaram. Ó Deus, nesse momento também eu Te apresento, ó Pai, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, ó Pai, ó Senhor, e que também eu Te peço para que cada um de nós, individualmente, nós venhamos a apresentar diante de Ti, Senhor, ainda esse contexto de pandemia, ó Pai. Nós temos visto, Senhor, que aqui e acolá, em algumas cidades, em alguns estados e até em alguns países, ó Pai, tem começado, Senhor, novamente a ter surtos, ó Pai, a terem altos índices, ó Deus, de casos diários, Senhor, e nós entendemos, ó Deus, que tudo está sob o Teu controle, ó Pai. Não venhamos, ó Pai, a relaxar, Senhor, na oração, que venhamos a estar fervorosos, ó Senhor, e colocando diante de Ti, Senhor, e não venhamos a nos acomodar, ó Pai. Ainda estamos vivendo em meio a essa pandemia, e, ó Deus, nós precisamos clamar a Ti, Senhor, porque sabemos que tudo é propósito Teu. Tu tens algo, Senhor, com certeza a nos ensinar, a nos fortalecer. Nós Te damos graças, ó Deus, porque até aqui Tu tens nos ajudado, Senhor. Tu tens, ó Deus, nos livrado, ó Pai, mesmo às vezes em tantas provações, seja na enfermidade, seja na área financeira, seja em alguma família que perdeu um ente querido, seja em todos esses contextos, ó Pai, que nós apresentamos diante de Ti. Mas como é bom, Senhor, entender que Tu tens cuidado dia após dia de cada um de nós. E isso, ó Deus, é viver na graça, Senhor. É viver entendendo que a Tua misericórdia, a Tua graça, é simplesmente isso, ó Deus, que tem nos sustentado. Não é a força do nosso braço, não é o dinheiro que temos, Senhor, não é a influência que temos, ó Pai, ó Deus, mas simplesmente é a Tua graça e a Tua misericórdia que nos mantém. Por isso, ó Deus, sê conosco, ó Pai. Derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia sobre a vida da Tua igreja. A cada dia, Senhor, nos fortalece, ó Pai, entendendo, ó Deus, que tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É assim que eu Te oro, Pai, é assim que nós apresentamos a Ti as nossas petições, os nossos agradecimentos, ó Deus, as nossas ações de graça, Senhor, porque entendemos, ó Pai, que Tu é quem nos sustenta. É assim que eu Te oro, é assim que eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, que você possa ficar atento, que você possa estar sensível àquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Eu queria já convidar a irmã Fernanda, ela estará com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor hoje à noite. Paz. Só um minutinho para eu ajeitar aqui minhas coisas. Boa noite, irmãos. Desde que eu recebi o convite para trazer a palavra no dia de hoje,
Nas últimas semanas, Deus tem falado muito ao meu coração acerca do que nós vamos meditar hoje. Gostaria que nós fizéssemos uma breve oração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, continuamos, ó Deus, a dar graças ao Senhor por essa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Usa-me como um canal. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que eu possa, Senhor, transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração esses dias. Que a Tua igreja, Senhor, possa meditar nas Tuas palavras. Que possa, Senhor, iluminar os seus corações. E que possa impregnar em suas vidas, ó Deus, a Tua palavra. Ó Senhor, esteja presente conosco. Alimenta, Senhor, a nossa alma, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 73. Esse é um salmo muito conhecido, né, de Asaf. Ele também escreveu o Salmo 50. Os salmos do 73 ao 83 também foi ele que escreveu. E Asaf era um adorador na casa do Senhor. Ele era um levita, um líder no ministério de louvor ao Senhor. E foram deles essas palavras, essa vivência, que nós vamos meditar um pouco mais hoje à noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guardar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A ti tenho eu no céu. A quem tenho eu no céu, senão a ti?
e na terra não há ninguém que deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Irmãos, nós sabemos que nós temos um alvo, né? Nós temos um propósito. Nós conhecemos que o Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, nos mostra uma linha de chegada. E essa linha de chegada resulta na nossa salvação, resulta na vida eterna que nós temos com Deus. Mas hoje à noite eu não vou me deter a falar sobre o nosso alvo, o nosso principal alvo. Na noite de hoje eu quero falar com vocês acerca de algo que acontece no caminho, na trajetória, na nossa caminhada. E foi o que aconteceu com Asaf, foi o que aconteceu com vários outros homens das Escrituras, e também é o que acontece com muitos de nós. Ou já passamos, ou conhecemos alguém que passou por situações semelhantes. E o que eu quero falar hoje com vocês é sobre a desmotivação, sobre a depressão circunstancial. Não é a depressão que tem origem genética, não é a depressão que tem origem biológica, mas é a depressão que se origina das circunstâncias. Foi o que Asaf passou. Nós entendemos que a nossa motivação, o nosso motor, o nosso combustível é agradar ao Senhor todos os dias da nossa vida. É isso que nos move na caminhada, é isso que nos faz ir adiante. Mas quando, por uma situação ou outra que acontece no nosso meio, nós nos desmotivamos, esmorecemos e muitas vezes até paramos. Asaf, ele começa o seu salmo dizendo que o Senhor é bom. Mas ele fala algo muito importante no verso 2. Ele fala que os seus pés quase se desviavam. Faltou pouco para ele escorregar. E no verso 3 ele diz que foi por conta da inveja dos soberbos. Irmãos, como é difícil, principalmente no nosso meio, nós admitirmos que em um momento, um dia ou outro, nós temos esse sentimento também. E Asaf aqui, ele escancara que a sua queda, o seu desviar dos olhos do Senhor foi por conta da inveja. E nós sabemos que é difícil, sim, nós confessarmos isso, porque muitas vezes, nós temos medo do que o nosso irmão vai pensar, do que o nosso irmão vai dizer. E nós temos que olhar para nós, irmãos, e termos mais empatia, mais compaixão e menos religiosidade. Uma vertente que nós sabemos que somos religiosos é quando nós estamos escandalizados com os pecados dos outros, mas escondendo o nosso próprio. Então, o Senhor nos convida hoje a olhar para nós, a olhar para o nosso interior. E acerca disso nós vamos refletir na vida de alguns homens de Deus, que também passaram por situações como essa. E muitos pensam que essa situação se origina por causa de falta de fé, ou por falta de intimidade ou de experiência com Deus. Mas não é. Não é falta de fé. Não é falta de confiança. Não é falta de conhecimento do Senhor. Asaf era um adorador na casa do Senhor, mas ele passou por isso. E semelhante a Asaf, se nós pegarmos as Escrituras, Elias o tisbita,
Ele foi levantado por Deus como um homem para profetizar no meio de um reinado muito difícil, de um rei perverso. Ele era um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar remoto. Ele foi levantado por Deus. E como nós conhecemos a história de Elias, Elias era um homem de intimidade com o Senhor. Ele era um homem de oração diante de Deus. Ele era um homem que temia ao Senhor. Então nós vemos que Elias passou por situação assim, mas não foi por falta de intimidade. Elias chegou e orou e pediu para que o céu se encerrasse, não chovesse durante 3 anos. E não choveu. E o que é interessante nessa palavra é que Elias diz: conforme a minha palavra, não vai chover. Essa convicção só pode sair de um homem que tem confiança naquilo que ele é diante de Deus. Que ele é um adorador por excelência. Ele é um homem que vive de intimidade com esse Deus. Mas Elias, num momento muito cansativo, muito exausto, ele teve o seu momento de depressão. Ele teve o seu momento de olhar para si. Elias, depois que desafiou os 450 profetas de Baal, que o fogo do céu desceu e consumiu todo aquele holocausto, Elias matou todos aqueles homens a fio da espada. Irmãos, muitas vezes a gente não entende o que é isso. A gente não sabe a exaustão que aquele homem passou. Aquele homem era um homem que estava sendo desafiado por muitas pessoas, estava sendo assistido por muitas pessoas, mas ele tinha convicção da resposta à oração dele. Mas nesse momento cansativo, de exaustão, quando Jezabel, esposa de Acabe, soube do que estava acontecendo, mandou um mensageiro dizer que no outro dia iria matar Elias. E Elias correu, ele saiu com medo de que fosse morto. Ele temeu por sua vida, então ele se afastou dali. Nós vemos que Elias era um homem que tinha experiências com o nosso Deus. O primeiro relato de ressurreição nas Escrituras foi através de Elias. Deus usou Elias para ressuscitar o filho da viúva. Então esse homem, ele detinha em si a convicção que o Senhor era com ele. Mas mesmo assim, por um momento, por conta do cansaço, do estresse, das circunstâncias, Elias, em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, ele diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Essa foi a oração de Elias. Tanto em Asaf, como em Elias, como em outros homens que nós vamos citar hoje. Todos eles passaram por algo comum. Todos eles, de forma irracional e muito sutil, eles desviaram os seus olhos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, e começaram a olhar as circunstâncias. Foi isso que Asaf reconheceu aqui no verso 22 do Salmo. Ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Então, no período que Asaf estava olhando para o próximo, para os ímpios, ele entendeu que foi porque ele estava agindo de forma irracional. Ele deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para si mesmo. E nós conhecemos isso como autocomiseração, autopiedade. Em outras palavras, vitimismo. Coisa que qualquer um de nós podemos passar em um momento da nossa vida. Quando nós desviamos o nosso olhar, quando nós desviamos a nossa confiança do Senhor e passamos a olhar para as coisas que nos rodeiam, ou para nós mesmos, para a força do nosso braço, para a nossa inteligência.
Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar minha vida. Então Elias olhou para si e se achou sozinho. Ele ficou com autopiedade de si mesmo. Ele disse: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou sendo zeloso com a tua obra, eu estou sendo zeloso para com o Senhor, mas só eu fiquei, e agora querem tirar a minha vida. Ele começou a olhar para si, ele tirou os olhos da face do nosso Deus. Isso não aconteceu somente com Elias. Nós vemos que Jó também passou por situação semelhante. Jó, o diagnóstico do próprio Deus acerca de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás. E todos nós sabemos a história de Jó. Jó perdeu seus filhos, 10 filhos em um dia. Jó perdeu toda a sua riqueza em um dia. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu seus amigos. Jó perdeu o seu casamento. Mas a palavra do Senhor diz que ele não murmurou contra o Senhor com a sua boca até então. Na permanência da sua enfermidade. E nós sabemos que quem tem enfermidade crônica vai entender. Na permanência da sua enfermidade, na permanência da sua situação, Jó, ele lamenta o dia do seu nascimento, ele amaldiçoa. Jó, ele questiona Deus. Jó, ele se volta contra Deus. Jó, ele tenta o tempo todo se justificar e se defender. Jó, ele beira a autojustificação. Jó olha para si e se vê indigno de estar passando por aquela situação toda. Ele olha para si e diz: eu sou um homem íntegro. Eu não pequei. Ele falou isso várias vezes. Eu não tenho roubado, eu não tenho defraudado. Eu não fiz nada errado. Ele olha para si e se vê de forma injusta por estar sofrendo tudo aquilo diante de Deus. Então Jó, ele tirou os seus olhos do Senhor e colocou em si. E colocou na sua justiça, na sua retidão. Outro homem de Deus, que também nós sabemos e conhecemos nas Escrituras, que passou por situação semelhante, foi o profeta Abacuque. Deus, ele levanta Abacuque. E Abacuque não é aquele profeta que recebe do Senhor e passa para o povo simplesmente. Ele é aquele profeta que vê a situação do povo, que olha para o povo e depois tenta questionar Deus. E foi isso que levou Abacuque a desviar os olhos do Senhor e olhar para a situação. Abacuque, ao ver a situação que o povo se encontrava, o justo sendo corrompido, as questões jurídicas sendo corrompidas, o juiz não julgando de forma correta, de forma direita. Quando Abacuque começou a ver toda a destruição no meio do povo, ele começa o seu livro dizendo: Senhor, até quando clamarei eu? Até quando, Senhor, gritarei violência? Parece até que Abacuque está falando assim: Senhor, por que me fazes abrir os olhos, ver essa situação, se o Senhor não está fazendo nada? Abacuque, ele coloca Deus no banco de réu e começa a questionar Deus, porque Deus não tomou nenhuma atitude ainda para mudar aquela situação. A situação de Abacuque não foi uma situação própria, mas ele olha para o povo e começa a ver isso. E começa a enxergar a injustiça, a impiedade, o pecado que tem se alastrado sobre a terra. Mas quando Deus fala com Abacuque
que vai levantar uma nação cruel, truculenta, uma nação perversa para castigar o próprio povo de Deus, Abacuque, ele olha para o Senhor e ele diz: aviva a tua obra, Senhor. Nós também temos aqui Asaf. Asaf, dos versos 4 ao verso 12. Ele começa a olhar para o ímpio, para a vida do ímpio. Ele desvia os seus olhos. Ele desvia a graça de estar olhando para o alvo, para olhar para o próximo, para olhar para o ímpio, a vida do ímpio. E ele diz que inveja a vida do ímpio. E aqui ele expõe o seu pecado. Asaf, ele começa a dizer, em sua comparação, que os ímpios não passam necessidades. Nós vemos aqui hoje um pedido de oração por necessidades. Irmãos, isso também pode acontecer conosco. De nós olharmos para a vida do ímpio, de nós olharmos a nossa vida e começarmos a enxergar que eles não trabalham em todos os trabalhos, mas prosperam enquanto dormem. Nós podemos enxergar que, muitas vezes, o ímpio ele pode estar nos melhores restaurantes, mas aquele que é justo, honesto, tem muita dificuldade de levar a comida para casa. Asaf começou a ver que os ímpios eles não trabalham em trabalhos pesados, nem são afligidos. Mas nós vemos que muitos justos trabalham o dia inteiro, e só conseguem levar o básico para dentro de suas casas. Muitas pessoas dando o seu melhor, se esforçando de dia a dia, mas não prosperam como os ímpios. Eu nunca vou esquecer que certo dia, meu avô, que era agricultor, ele disse: hoje eu fui para a feira sem R$1. Ele tinha algumas bocas para alimentar. E ele disse: eu fui sem R$1, mas eu voltei com as compras e com dinheiro no bolso. Porque ele era um homem íntegro. Ele comprou para pagar depois. Mas ele só voltou com as compras porque ele era um homem de palavra. E aqueles homens que venderam para ele sabiam que assim que ele pegasse o dinheiro, iria lá pagar. Muitas vezes a gente pode não passar por situações como essa. Nós nunca vamos entender o que se passou na mente, por exemplo, do meu avô, tendo que alimentar algumas pessoas e não ter nada. Muitas vezes nós não vamos entender uma mãe que vai deitar o seu filho com fome e diz: tome água que passa. E olhando para essas situações, a gente às vezes pode pensar que é injusto. Olhando para situações de necessidades, olhando para a enfermidade que muitas vezes assola a vida do cristão, e a gente pensar: Senhor, por que isso tudo está acontecendo comigo? Enquanto os ímpios estão aí escarnecendo de ti, vivem com seus corpos sãos, saudáveis, podem comer o que quiserem, se estiverem entediados, podem pegar um avião e ir lá para o outro lado do mundo, enquanto o pobre, se estiver entediado, ele vai para a calçada olhar os carros passarem. Asaf diz: em sua morte não há aflição. Os ímpios
até na sua morte, morreu, está tudo providenciado. Está o sustento dos filhos, está o sustento da família, enquanto o pobre, muitas vezes, até para comprar o caixão não tem condições. Asaf, ele diz que os ímpios são soberbos, são violentos. Ele fala que esses mesmos ímpios, eles andam segundo o seu coração. O Senhor sabe como nós tentamos fazer a vontade dEle, agradar a Ele em primeiro lugar. O Senhor sabe como nós tentamos diminuir e Ele crescer nas nossas vidas. O Senhor sabe como almejamos fazer a vontade do Senhor. Mas os ímpios não são assim. Eles andam conforme o desejo do seu coração. Asaf diz que eles são corruptos, são maliciosos, são opressores e são arrogantes. Parece que é o retrato da nossa sociedade. Nós vemos como as Escrituras são autênticas, como Deus fala conosco, como ela se renova a cada amanhecer. Porque Ele está tratando hoje conosco. Aquele povo é o mesmo de hoje, o pecado se repete. Asaf também diz que eles são blasfemos, escarnecedores de Deus. São pessoas que abrem a sua boca para contar piadas sobre Deus, para brincar com Deus, e vivem como se Deus não existisse. Contudo, vivem em segurança. Nós vemos como a vida do justo muitas vezes é difícil, mas o ímpio prospera mesmo dormindo. Eles vivem em segurança. Eles desfrutam do melhor da terra. É quando Asaf começa a olhar para a situação dele, nos versos 13 e 14. Ele diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Nós também podemos pensar assim. Asaf, se comparando com o ímpio, ele diz: para quê? Para quê eu estar deixando de fazer o que eu quiser, deixando de andar conforme a minha vontade? Para que eu estar lavando as minhas mãos na inocência? Para que eu estar tentando agradar a Deus? Nós podemos pensar assim: para que eu estou indo na casa do Senhor? Para que eu estou tentando fazer a vontade do Senhor? Para que eu estou tentando me manter justo no meu trabalho? Para que eu estou tentando ser diferente, ser sal e luz da terra? Para quê? Esse também pode ser o nosso pensamento. Já que, enquanto eu sou honesto, sou justo, sou íntegra, quem é promovido é meu colega do lado, por conta de interesses. Nós podemos pensar como Asaf: por que me manter inocente? No verso 14 ele diz assim: pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então nós vemos que isso é uma situação recorrente na vida de Asaf. Não foi um dia nem dois, isso estava acontecendo todos os dias. E nós podemos, sim, passar por uma situação de forma vitoriosa, de forma confiante, mas quando essas mesmas situações acabam sendo recorrentes, muitas vezes os nossos pés vacilam. Muitas vezes nós começamos a perguntar a Deus: Senhor, está valendo a pena?
Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Porque minha vida está sendo assim e eu sou teu servo. Mas tudo isso tem um porquê na vida do cristão. Tudo isso tem um propósito. Nós não estamos aqui em vão, nós não estamos sem propósito, nós não estamos passando tempo. E o primeiro propósito em toda essa aflição que há na vida do cristão é que nós somos sendo feitos à imagem do Deus vivo, Jesus Cristo. Ele, a partir do conflito, seja ele físico, seja ele emocional, ele está nos moldando à imagem de Cristo. Nós somos cidadãos celestiais. E para habitarmos nos céus, nós temos que estar à imagem de Cristo. E muitas vezes o sofrimento vem para nos moldar. Não é porque o Senhor tem prazer em nos fazer sofrer. Não é. É porque o Senhor está nos moldando. Um outro motivo é que nós não somos imunes. Ser cristão não é a mesma coisa de ter a ausência de conflito na nossa vida. Nós passamos, sim, por essas situações. Nós passamos por enfermidades, nós passamos por necessidades, por problemas. Mas nós passamos com Cristo. E um terceiro ponto é que, muitas vezes, nós entendemos a palavra do Senhor. Ela fica no nosso coração, na nossa mente. Nós sabemos que o nosso Deus é conosco. Nós sabemos que Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes nós não vivificamos essa palavra no nosso coração. Muitas vezes ela só faz parte das nossas ideias, mas não faz parte da nossa vida. E Deus permite essas coisas acontecerem conosco, que é para que a palavra dele se torne viva nos nossos corações. Permitam-me dar um testemunho meu. Por volta dos 20 anos, eu sei que eu já contei a algumas pessoas, mas por volta dos 20 anos, eu tive uma experiência ímpar com o Senhor. Eu trabalhava no centro, à noite eu saía ali da Maciel Pinheiro para a Venâncio Neiva. E só ia eu descendo na rua, já era um pouco tarde. E passaram por mim um casal. E esse casal passou. E com um bom tempo, a pessoa disse: Fernanda, deu um grito. E eu disse assim, na minha mente: essa menina passou por mim, não falou, deixa para falar agora, mas na mesma hora que eu escutei o meu nome, eu voltei e fui falar com eles. E aquela menina falou assim para mim: você viu aquele homem? Ele ia atrás de você, ele ia te roubar. E eu disse: não vi. Quando eu olhei para trás, o homem estava virando a esquina. Aí ela disse assim: ele ia atrás de você, olhando para você, ele ia lhe roubar. Eu não tinha visto. Mas eu pensei assim: mas você me conhece? E ela disse: eu pensei assim, eu vou chamar qualquer nome aqui para ver se essa menina olha. Aí eu disse: você chamou o meu nome, o meu nome. E ela disse assim: que coincidência. Eu disse: não, foi o meu Jesus. Foi o meu Jesus que me chamou. Ele sabia que se ele tivesse chamado Maria, Josefa, Andréia, qualquer outro nome, eu não ia olhar. Mas ele me chamou pelo nome. E a partir desse dia, quando eu escuto: Deus é o Deus que conhece cada um, que chama cada um pelo seu nome, essa palavra é diferente em mim, porque Ele me chamou pelo nome. Como Ele conhece cada um de vocês aqui, chama sim pelo nome. Mas às vezes nós precisamos de experiências para que essa palavra seja viva ao nosso coração. Deus sabia que eu estava num momento de frieza. E eu orava ao Senhor: por que, Senhor?
porque o Senhor permite que eu esteja tão distante de Ti. E nesse momento, Deus falou para mim que Ele estava cuidando de mim. Assim como Ele cuida de cada um de nós. Em nenhum momento de frieza espiritual, de desânimo espiritual, de depressão, de circunstância adversa, o nosso Deus deixa de ser por nós. Amém? Ele está conosco. E a consequência disso na nossa vida é a restauração. Deus, Ele nos restaura. Quando Asaf voltou os seus olhos para compreender isso, quando ele começou a meditar, quando ele se prostrou, quando ele foi para a casa do Senhor, Deus falou com ele. Porque Deus até permite a frieza espiritual, mas aqueles a que Ele ama, Ele puxa de volta. Foi isso que aconteceu com Asaf. Nos versos 16 e 17, Asaf diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Realmente, irmãos, quando nós pensamos ou começamos a comparar a nossa vida, as dificuldades que nós temos com a vida do ímpio, nós nos colocamos num lugar injusto. Mas Asaf continua e ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Olha que coisa linda. As situações que rodeavam Asaf não mudaram. Quem mudou foi ele. Quem mudou foi a visão que ele tinha. Ele voltou os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. Ele começou a ver o fim dos ímpios. Porque nós não podemos nos comparar com algo que está presente nos dias de hoje. Nada se compara à glória futura que há de vir para as nossas vidas. Foi isso que Asaf descobriu. Ele disse, no verso 18: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quer dizer que a aparente bonança do ímpio, no seu devido dia, no seu devido julgamento, o próprio Deus lançará em destruição. Nós não podemos esperar um julgamento de Deus no dia de hoje, no dia de amanhã, e colocar Deus contra a parede e dizer: Senhor, faz justiça. Ele vai fazer ao seu tempo, no dia determinado por Ele mesmo. Um dia que todos nós prestaremos conta ao Senhor. E a queda do ímpio é certa, porque ele disse aqui que o próprio Deus colocou os ímpios em lugares escorregadios. E o próprio Deus lançará em destruição. Nós aprendemos com Asaf algumas coisas. No verso 23, ele diz assim: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Nós entendemos aqui que o nosso Deus, Ele é o sustentador das nossas vidas. E é o nosso Deus que pega na nossa mão. Não somos nós que pegamos na mão do Senhor. Porque se nós pegássemos, a gente poderia soltar. Mas é Ele que pega na nossa mão. Ele que nos sustenta. No verso 24, Asaf diz assim: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Deus, Ele é o nosso guia. Ele não nos desampara. E essa é a diferença, a qual disse Malaquias no capítulo 3, verso 18. Essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio. No verso 26, Asaf diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. No momento de angústia, de tristeza, nós podemos até desfalecer, mas quem é a nossa fortaleza é o próprio Deus.
no verso 28, nós aprendemos com Asaf. Ele diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Por todos os feitos do Senhor, por tudo que é o nosso Senhor, por tudo que Deus é, pela sua essência, nós devemos confiar nesse Deus. Foi isso que Asaf fez. Meus irmãos, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele parou de reclamar, de murmurar, quando ele parou de questionar a Deus, quando ele voltou os seus olhos para agradar ao Senhor e começou a orar pelos seus amigos. Deus mudou o coração de Abacuque quando falou com ele toda a sua grandeza, mostrando toda a sua majestade, dizendo que ia julgar primeiramente a sua casa, depois iria julgar o ímpio. E Abacuque disse que quando o Senhor falava, os seus lábios tremiam, o seu corpo estremecia diante da voz do Senhor. Ele parou de olhar para as circunstâncias, para o povo, para a situação que rodeava, e passou a olhar para a grandeza do nosso Deus. Ele ficou tão maravilhado que no final do seu livro, ele dá uma das maiores declarações a Deus. Vamos ler? Abacuque 3. Abacuque 3, versos 17 a 19. Isso é o que acontece quando nós voltamos os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, o Cristo. Quando nós voltamos aos nossos olhos para o nosso alvo. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar em lugares altos. Amém? Nós entendemos que o socorro para a alma cansada, para a alma abatida, para os pés que vacilam, é a presença do nosso Deus. Não deixemos de buscar a esse Deus, que em todo momento está conosco, que nos sustenta pelas suas mãos e nos traz até aqui, independente das circunstâncias. Nós somos, sim, povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, porque Ele quis, porque Ele se agradou de nós. Foi a sua soberana vontade. Não somos merecedores, somos sim pecadores, vacilantes, mas sustentados pela mão do que pode todas as coisas. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus por ter falado conosco esta noite, nos chamando a colocar os nossos olhos nele. Só o Senhor é Deus. Maravilhoso Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus bendito, pois tu és o Deus
que nos sustenta, Senhor, com a tua destra, que nos faz, ó Deus, superar as dificuldades que a vida, Senhor, nos traz, e faz, Senhor, com que venhamos a ser moldados por cada sofrimento, cada dor, Senhor, cada estágio que nós passamos, ó Deus, em dificuldades, para fazer-nos mais semelhantes a teu Filho amado Jesus Cristo, para nos conformar à imagem dele, e assim, Senhor, herdarmos aquilo que o Senhor nos prometeu por meio do seu Filho, a vida eterna. Ó Deus, continua, Senhor, a falar nesta casa, por meio dos teus servos, e edificar o corpo do Senhor neste lugar, e abençoa-nos, ó Deus, para encararmos, ó Deus, a nossa vida, e que diante de todas más circunstâncias, possamos vir aos átrios da casa do Senhor, onde ouviremos a tua voz, falando ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, e abençoa o teu povo, nos leva em paz e segurança aos nossos lares, nos dá um restante de noite abençoado. Abençoa também nossos irmãos que estão, Senhor, conosco, junto conosco, através dessa transmissão, e que o Senhor visite o lar deles também, livrando eles de todo mal, e que eles possam permanecer firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.